eu posso cadeira motorizada? Ok, todo mundo pode uma cadeira motorizada, né? Mas a gente tem que pensar nas questões contra também, porque às vezes elas têm a ver com a saúde. Por exemplo, nós temos um paciente, um usuário lá no nosso serviço que ele é paraplégico, uma lesão medular, e ele muito bem obrigado com a cadeira manual dele, uma cadeira ativa, bem leve, bem ágil, tranquilo, estava muito bem. E ele teve um problema sério de saúde e não conseguia mais tocar a cadeira. Ele teve uma tromboflebite nos membros superiores, né, que é uma coisa relativamente rara, mas ele teve. E aí o médico falou, você não pode fazer esforço com os braços. E ele foi para uma cadeira motorizada. Ele não gostou, né? Ele achou, olha, eu estou engordando, eu não estou fazendo exercício, mas eu estou me segurando por causa do problema que eu tenho no braço. Mas por mim eu fico na ativa, né? Porque minimamente eu faço aquele exercício todo dia. Qual é o contra da motorizada, além disso? A ausência de exercício físico, né? Também esse menor esforço que pode levar à obesidade e um alto custo do equipamento e da manutenção. Então, quando se trata da pessoa comprar o seu equipamento, né? Ele é caro, né? As cadeiras motorizadas, elas não são baratas. E a manutenção delas também não é, né? As baterias são relativamente caras, os pneus são caros, então tudo isso que desgasta com o tempo tem que ter uma programação aí de manutenção que não fica barato. Então a pessoa tem que pensar, porque às vezes o sonho acaba ficando caro, é aquela história do sítio, né? Você compra o sítio, tá tudo bom, mas quando começa a ter que pagar isso, pagar aquilo, não é aquilo que você queria. Então a motorizada, por isso que ela tem que ser muito bem indicada, para a pessoa não se arrepender. Falar, não, realmente, sem ela eu não consigo, né? Nesse sentido, tá bom? Então, as distrofias, cardiopatias, algum problema, né, outro como a tromboflebite dos braços, né, dos membros superiores, que acaba sendo parâmetro para ir para uma cadeira de rodas motorizada. E ó, do outro lado está a cadeira de rodas manual. Por que eu não vou falar de modelos aqui, modelos de cadeiras? Você está vendo que a gente está aqui conversando, a nossa ideia não é essa, de apresentar modelos e marcas de cadeiras, fabricantes, porque eles mudam bastante. Então, eu aprendi na vida que se você souber o princípio, aí você se vira em qualquer meio que você esteja. Né? Então, o que eu estou tentando passar para vocês é o princípio que eu entendi como prescrever uma cadeira de rodas, né? Quais os princípios que regem essa prescrição. Então, de cadeira manual, realmente, a gente tem infinidade de modelos, né? Agora, com relação a ela ser manual, os prós. A pessoa vai fazer um exercício mínimo por dia, né? Ela tem que fazer, para ela tocar a cadeira, ela vai ter que fazer minimamente algum exercício. Ela é mais compacta, né? Ao contrário da motorizada, que ela é difícil de desmontar, né, de colocar no carro, você precisa ter um carro grande e tal, a manual não, né, existem as cadeiras manuais que são bem compactas, bem desmontáveis, então cabem realmente em qualquer lugar. E um menor custo de manutenção, tudo é mais barato, o pneu é mais barato, não tem o motor, não tem a bateria, né, logicamente. Agora, tem um contra, né, que o pessoal está falando muito hoje em dia, é sobre o esforço repetitivo, né? Quando a pessoa toca muito a cadeira, ela acaba tendo lesões por esforço repetitivo nos ombros e tal, no cotovelo. Agora, isso a gente tem que ver o quanto também essa pessoa está no modelo certo de cadeira, na adequação da cadeira, né? Porque a cadeira ela tem um padrão de configuração para que você possa tocar a cadeira com ergonomia, quer dizer, o menor esforço para aquele trabalho, né? Com a melhor ergonomia possível. Muitas vezes essa cadeira está configurada de uma forma que está dificultando o toque da cadeira. Muitas vezes a gente mesmo, na ânsia de adequar o paciente na cadeira, transforma essas coisas, né, e da cadeira, e põe o paciente em uma posição difícil.
Então, ele passa a ter mais esforço para tocar e acaba tendo lesão, se ele forçar bastante, certo? Bom, cadeira manual ou cadeira motorizada? Aí você vai pensar, né? O que vai ser melhor pro... Tem uma pergunta? Pode falar. A Maria Cecília está querendo saber o que você acha em relação às cadeiras motorizadas disponibilizadas nos shoppings, mercados, sendo que as pessoas não têm em casa. Então, as cadeiras motorizadas que são disponibilizadas no shopping, no supermercado, tal, elas estão ali principalmente para aquelas pessoas, né, em casos de emergência, quebrei a perna, tal, não tenho cadeira, né, então tenho que fazer uma compra, acompanhar alguém no shopping, eu uso aquilo para facilitar a minha locomoção. Ela é perigosa, eu acho que ela é perigosa, elas são perigosas, né, tanto que eu creio, eu nunca tentei usar, não sei como eles fazem para dispensar essa cadeira ali na hora, se eles só pegam e dão para você e ponto final, né, mas tem que haver um mínimo de segurança nessa questão. O que eu vejo andando por ali, sem problema, nós tivemos até um caso de um menino que tinha uma doença bem complicada, uma doença de pele, e ele queria uma scooter, né? E a gente achava que ele não ia conseguir tocar. E ele foi até nós, tal, pedindo, tal. Eu falei, olha, eu acho que você não vai conseguir tocar por causa disso, explicando. Aí ele falou, olha, eu toco a do shopping, eu ando na do shopping. Aí nós fomos até um lugar com ele e tal, ver se realmente, e realmente ele tocava a cadeira, né, então deu para ele, e ele falou, eu quero a cadeira, eu quero uma scooter, porque com a scooter eu consigo andar, então foi meio que um treinamento ali naquele lugar que ele fez, para identificar qual o melhor equipamento para ele, foi válido, né, mas como é um uso muito restrito e muito pontual, eu acho que problema muito não tem, a pessoa vai se responsabilizar, né, por qualquer coisa, tá? Mas esse caso desse menino foi interessante, porque a gente foi ver, né, como é que ele andava com a scooter, e afinal acabamos concedendo a scooter para ele, porque ele provou que ele conseguia tocar, e para ele seria interessante, era o único jeito, né, ele não tocaria uma cadeira de rodas manual, e ele não conseguia tocar uma cadeira de rodas motorizada, né, por causa da configuração dela, né, e a scooter deu certo, e ele testou num supermercado lá, e deu certo, tá? Bom, falamos aqui, né, da cadeira de rodas motorizada e da cadeira de rodas manual, mais alguma pergunta? Não? Tudo bem? Então tá. Agora, vamos pensar quem é que vai impulsionar essa cadeira, tá? Como é que pode ser isso? Pode ser uma autopropulsão, quer dizer, a pessoa mesmo vai tocar a sua cadeira, ou vai ser uma propulsão por terceiros, né? A pessoa não tem condições de tocar, vai ter ali alguém que vai empurrar a cadeira para ela. Duas coisas, na questão da autopropulsão, né? Uma coisa que chama atenção é essas cadeiras infantis. A cadeira infantil ativa, que a gente fala, que é aquela cadeirinha bem pequena, a gente vê muito no Teleton, né, a criançadinha aparece bastante com aquela cadeirinha, mas qual que é a função daquela cadeira, né? Muitas vezes você vai ter pacientes que você precisa colocar numa cadeira, mas você ainda está fazendo a reabilitação dele, né? A mãe ainda tem uma expectativa de que essa criança ande e tal. Então, vai de nós, como terapeutas, né, colocar o bom senso nessa história, porque muitas vezes as pessoas renegam a cadeira, por conta de, sabe aquela coisa de, eu não vou para a cadeira, porque senão, não vou pôr ele na cadeira, porque senão ele não vai andar, né? Eu acho que esse trabalho tem que ser muito bem feito, né, e é um trabalho de conscientização e de sensibilização desses pais, e da gente mesmo, muitas vezes, né, da gente entender que aquele equipamento, ele é uma ferramenta estratégica,
Por quê? Quando você pensa numa criança, a criança, ela está crescendo. O desenvolvimento psicomotor dela, o desenvolvimento cognitivo dela, não vai esperar ela andar. Só que, como é que a criança aprende? Como é que a criança desenvolve a cognição? Como é que a criança desenvolve mesmo as fases psicomotoras? Se locomovendo de alguma forma, né? Então, se ela pode estar junto com os amiguinhos, para lá e para cá, e eu acho interessante que essas cadeirinhas, elas são baixinhas, né, e ele mesmo pode tocar, a criança mesmo pode tocar, e ela pode ali brincar com os amigos, no recreio da escola, em casa, se locomover, fazer, né, ir atrás daquilo que ela quer, isso tudo promove o desenvolvimento da criança. A terapia o treino e o estímulo da marcha podem ser concomitantes, né? Não é uma coisa ou outra, porque senão você deixa, né? Enquanto a criança não anda, ela não ganha, ela fica subestimulada, né? Então, a cadeira serve para isso, para a gente, é uma ferramenta, né? E a gente tem que entender como isso e ter essa certeza para poder passar para os pais. Quando eu passo para os pais isso, com segurança, quando eu acredito nisso, né, é mais fácil dos pais entenderem que naquele momento é interessante. Outra coisa também, às vezes você está fazendo a reabilitação da criança tal, e a criança está crescendo, né, e eu tive muitos pacientes com paralisia cerebral que andaram depois dos 6, 7 anos, 9 anos, tive vários pacientes, né, e se eles ficassem esperando, né, esse tempo todo para poder fazer o que queria, tal, era um tempo perdido, né? Então, assim, a gente pode pensar na cadeira infantil como uma forma diferente. Eu tenho visto algumas questões que aparecem lá, a mãe não quer, né? A terapeuta prescreveu, mas a mãe não quer e tal. Vale a pena tentar resolver isso, né? Se aproximar dessa questão, dessa expectativa da mãe e tentar entender e sensibilizar ela para o que você acredita. Bom, isso é o que eu acho, tá? Isso é da minha vivência e não é uma norma, mas vale a pena a gente tocar. Ou a cadeira, então nós estamos aqui, como é que essa cadeira que eu vou escolher? Ela é manual ou ela é motorizada, ou ela vai ser impulsionada pela pessoa ou por um terceiro? Por exemplo, na propulsão por terceiros, as pessoas pensam que talvez a motorizada não dê, né? A pessoa é muito comprometida para tocar uma cadeira de roda motorizada. A gente tem muitas adequações interessantes, você já deve ter visto, né? Existe até cadeiras que se toca com o queixo, não é difícil da gente conseguir isso, né? Mas muitas vezes nem isso as pessoas conseguem. Então, pode ser sim o comando dela, aquele comando joystick que a pessoa usa para impulsionar a cadeira, ele pode ser adaptado atrás, né? Para a pessoa que está tocando aqui atrás. Então, é perfeitamente possível. Quando é que eu falo isso? Com relação aos pacientes no âmbito privado, tá? No âmbito público, a motorizada tem aquelas questões que a gente sabe, e que principalmente, a pessoa conseguir tocar, ter um mínimo de cognição e condições para tocar a cadeira, tá? Mas já é possível, se uma pessoa quiser, né, essa adequação do comando da cadeira, tá? Bom, só para vocês saberem, existe uma linha de crédito do Banco do Brasil para acessibilidade, dentre outras coisas, né, mesmo para reforma na casa, tal, para acessibilidade, quer dizer, mas não, uma taxa de juros de 0,41% ao mês, que é uma boa taxa, e pode ser financiado 30 mil até 60 meses. Então, é uma saída para as pessoas no âmbito particular, né, poderem conseguir um melhor equipamento, um equipamento mais interessante.
Então, porque o que acontece, né? Muitas vezes a pessoa, ainda outro dia eu tive que fazer isso, uma pessoa, a esposa dele teve uma doença, tem uma doença e precisou comprar uma cadeira de rodas. E ele comprou na internet. Comprou a cadeira que ele podia comprar, né? Ou seja, ele não sabia nada, inclusive em questão desse crédito, né? Dessa linha de crédito. Ele não sabia nada. Ele foi lá e comprou com o que ele podia, comprou uma cadeira. E veio, quando ele descobriu que nós trabalhávamos com isso, ele veio para que a gente avaliasse essa cadeira da forma que ficasse mais adequada para a esposa dele. Não foi possível, a cadeira não tinha nenhuma condição de ser adaptada para o que ela precisava. Nós tivemos que fazer um novo pedido, tal, aí pelo âmbito público, né, e para que ela ficasse melhor adequada. E então, o que acontece? Quando você compra uma cadeira sem nenhuma orientação, você corre esse risco de comprar uma coisa que realmente não se adeque. Mas você vai naquela questão, e muitas vezes até doação, né? O pessoal doa certas cadeiras, e eu vejo pela rua aquele tipo de cadeiras que não é adequada, é aquela cadeira que é adequada só para sair de uma sala e ir para outra, sabe? Cadeira hospitalar, que é só para usar dentro do hospital, né? Ela é desconfortável, ela é só para aquela emergência ali. Mas muitas vezes as pessoas doam, porque é a mais barata. Né? Então, as pessoas doam esse tipo de cadeira e sai a pessoa ali pela rua com aquela cadeira completamente inadequada, causando mais lesão do que benefício. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, até de orientar as pessoas. Tá? Então, linha de crédito. Então, nós falamos nesse ponto 2, né, sobre qual tipo de cadeira de rodas indicar, se ela vai ser motorizada ou se ela vai ser manual, se é o seu paciente ou se é outra pessoa que vai conduzir a cadeira. Isso é importante saber, né? Esse é o tipo da cadeira, né? Existem outras, você pode classificar também as cadeiras com relação a se elas são fechadas, o sistema de fechamento delas, se é em X ou se elas são monobloco, né? A monobloco, ela fecha, o encosto fecha sobre o assento, né? E as rodas saem. A em X, ela é essa mais comum que a gente vê, que ela tem um sistema de fechamento aqui, né, de articulação por baixo, que é em X, e você faz assim com ela, tira as rodas aqui, né, e tal. Então, também existe isso, você pode escolher entre esses dois tipos de sistema de fechamento. Monobloco, ela é mais estável, e a X, ela é mais compacta. Esses são os benefícios de cada uma, tá? Só que a monobloco, apesar dela ser mais forte, né, quando ela está sendo tocada pela rua, o que acontece? Quando você fecha, ela não fica tão pequena como a outra, como a X. Então, ela ocupa um pouco mais de espaço no porta-malas, né? E a X, ela cabe melhor nos porta-malas, só que com o andar, né, na rua, nas nossas ruas, principalmente, nas nossas calçadas, nas nossas ruas cheias de buraco, o que acontece? Elas vão criando uma certa instabilidade, começa a chacoalhar, né, que eles falam, olha, ela está chacoalhando toda, então, realmente, isso acontece porque ela tem muita articulação, né, a monobloco, ela não tem, e a X tem mais articulações para causar essa instabilidade, tá? Então, mas aí é uma questão de você também analisar como é que é a vida desse paciente, como é que ele vai usar esse equipamento e tal. Certo? Então, tá bom. Então, ponto 2 foi, e vamos para o ponto 3. Aí a gente chega na questão de assento e encosto e adaptações mais usadas. Tem alguma pergunta? Não? Ainda não. Tem algumas pessoas que ainda não conseguiram entrar no bate-papo. Ali do... Ah, tá bom. A Mariana está tentando resolver o bate-papo do pessoal aí, mas como primeira experiência aqui, acho que a gente está aproveitando um pouquinho, né? Bom, então vamos falar aqui de assento e encosto,
e as adaptações mais usadas nessa questão. Então, assim, simplificando, que é o nosso objetivo aqui hoje, é simplificar, é desmitificar essa história de prescrição de cadeira de rodas. Quer dizer, você tendo alguns pontos básicos, um esqueleto que te dê um foco, você consegue prescrever uma cadeira adequada, né? Se você tiver o esqueleto, tiver foco e tiver bom senso, né, vai ser muito bacana. Então, quais são as 3 coisas principais quando se trata do assento encosto da cadeira? Eles têm que dar ao paciente conforto, segurança e funcionalidade. Tá? Qual que é mais importante? Segurança, conforto ou funcionalidade? Os 3 são igualmente importantes, tá? Se eu tiver uma cadeira muito confortável, mas ela não for funcional para o meu paciente, perdeu, né? Mesma coisa se ela for bem segura, bem funcional, mas não for nada confortável, também não dá certo. Então, essas 3 coisas, elas têm que vir juntos, você tem que ter isso em mente quando você for fazer qualquer adaptação, qualquer adequação no assento encosto da cadeira do seu paciente. Tem, inclusive, uma pergunta sobre assento encosto rígido, se ele é sempre mais indicado para o lesado medular, ou se existem casos que o assento encosto em nylon se sobrepõe. Tá. Da deficiência em produtos adaptados. Lesado medular. O lesado medular vai depender muito do controle de tronco que ele tem, da altura da lesão, tá? Existem lesados medulares de lesão alta, que eu vou precisar realmente de um encosto com base rígida, com as adaptações mais rígidas, vamos dizer assim, para que segure aquele tronco numa posição em que ele possa fazer com que minimamente os braços dele toquem a cadeira. Isso nós estamos falando numa cadeira para o lesado medular tocar, deve ser isso, né? Porque existem as lesões medulares que levam a uma sequela tão grande que a pessoa não vai tocar a cadeira, né? Ou vai tocar uma cadeira motorizada. Mas, na verdade, quando a gente está falando da pessoa tocar a cadeira, então vai depender dessa altura de lesão. O que acontece? O que a gente tem visto como depoimento dos próprios lesados medulares, tá? Muitos deles falam que, mesmo quando a lesão é baixa, que eles têm aquele encosto baixo de 40 centímetros, né? Ou de 30 centímetros, me parece, o encosto que pega só a lombar, eles se sentem melhor quando ele é rígido. Lógico que a gente coloca também uma almofada, né? Então vem a cadeira com aquele encosto rígido e a gente coloca a almofada para ele não encostar naquela rigidez. Mas dá aquela rigidez, dá aquela segurança para ele. Eles colocam para a gente que é melhor, tá? Dá mais segurança, dá mais conforto na hora de tocar a cadeira. Agora, no assento, a gente costuma, em lesado medular, colocar uma almofada diferenciada. Seja para prevenir escaras, como a gente vai falar de almofada no finalzinho, mas existem almofadas para prevenir escaras, existem aquelas para quem já tem ou teve escaras e são outro tipo de almofadas, mas a gente coloca uma almofada diferenciada, então para isso a gente coloca uma base rígida, a gente pede uma base rígida simplesmente para a almofada não selar, tá certo? Nesse caso. Tá? Então, não sei se eu respondi bem a pergunta, mas é isso que a gente tem visto na prática, tá bem? Muito bem, vamos lá então para as adaptações, falamos de conforto, segurança e funcionalidade, né, igualmente importantes. Tilt ou recline? Então, aí vem aquela questão, né, o que é o tilt e qual a diferença do tilt para o recline? Bom, o tilt, se a gente imaginar aqui, deixa eu ver se fica bom aqui, o meu encosto e o meu assento da cadeira, certo? Muito bem. Se eu quero fazer um tilt nisso aqui, né, a cadeira não vem com 90 graus, como está meu dedo aqui, né, ele vem um pouquinho mais, 95 graus, elas vêm de fábrica, geralmente com 95 graus de ângulo de assento encosto. Deu para entender? Bom, mas eu preciso
bascular essa cadeira. Por que eu basculo uma cadeira? Principalmente para aliviar pontos de pressão. É só você sentar numa cadeira de balanço que você percebe que quando ela bascula, você sente um certo relaxamento, né? Então, é mais ou menos a mesma sensação, tá? Então, a pessoa tá ali a 95 e eu basculo para aliviar a pressão, né? Na coluna. Muito bem. Isso é o tilt, tá? Não mudei o ângulo de assento e encosto, tá certo? A estrutura continuou com os 95 graus de ângulo, certo? Muito bem. Recline. Eu tenho os 95 graus, e aí eu faço isso, eu aumento esse ângulo, né? Eu reclino a cadeira. Então, eu mexo nesse ângulo de assento e encosto. Pensa que você está mexendo, quando você mexe nesse ângulo, você tem que pensar que você está mexendo no ângulo da pessoa, do quadril ali, certo? Você tá mexendo no ângulo do quadril e membros inferiores ali, certo? Então, o que isso vai acarretar é o que a gente está conversando. Então, tudo bem, é isso que acontece com a cadeira, tá? Isso é tilt, e isso aqui é abertura de ângulo, ou seja, recline da cadeira. Tem cadeira, inclusive, que faz as duas coisas, tá? Tem uma cadeira infantil, que ela faz o recline, e ela ainda faz a báscula, ela faz o tilt, tá? Muitas vezes as mães usam para quê? O tilt, né? Além de aliviar ponto de pressão. É que elas não percebem que alivia a pressão na coluna. Elas percebem o quê? Que meu filho quer descansar, né? Então ele vai descansar um pouquinho, eu abaixo um pouco, eu deito um pouco a cadeira, né? E elas falam deitar a cadeira, né? Mas eu basculo a cadeira e aí essa criança descansa um pouco da posição sentada, tá? A gente tem que pensar que quando a pessoa usa uma cadeira de rodas adaptada, ela é bastante dependente, né? Então, ela provavelmente vai passar bastante tempo. Muitas crianças vão para a escola, ou saem, vão para os hospitais, vão fazer terapia, ou vão passear. Então, esse tilt serve para isso também, tá? Mas, para nós aqui, a gente sabe que está aliviando, então, a pressão ali na coluna, tá? Já estamos com 1 hora de transmissão. Gente, nós estamos no ponto 3, né? Olha, tem assunto, hein? Sugestões, Maria? Vamos indo? O pessoal ainda não está indo embora, viu? Por enquanto, quando vocês começam... Então, parabéns para todos. Vocês ouviram, né? Então, a gente pode terminar esse... Bom, falta pouca coisa. Acho que mais meia horinha a gente consegue passar todo o conteúdo de hoje para vocês, tá? É que tem bastante causo, né? Tem bastante assunto para a gente conversar, mas essa não vai ser a última vez que a gente vai se encontrar aqui, então vamos indo conforme der, tá bom? Então, tá certo. Bom, tilt ou recline. Então, tem as cadeiras que tem tilt, de 40 a 45 graus de báscula, elas servem, então, para aliviar o ponto de pressão e para a questão do controle de tronco também. Quando a criança tem muita dificuldade de controle de tronco, eu consigo também resolver um pouco essa questão com essa báscula da cadeira e da cabeça também, né? Se ela ficar naqueles 95, a cabecinha cai muito para frente, então eu posso bascular um pouquinho a cadeira e ela vai ter melhor controle na cervical. E o recline, então, ele favorece o quê? A digestão, a respiração, no caso de uso de sonda, já vi muito paciente que tem aqui o abdômen volumoso e tem a sonda, então fica muita coisa ali naquele ângulo, né, de 95 graus, então você pode abrir um pouco esse ângulo com o recline da cadeira para aliviar esse tipo de coisa, certo? Agora, quando é que eu uso o assento encosto original da cadeira? Porque aí você pensa, fala assim, olha, eu tenho as cadeiras que vêm de fábrica e eu tenho as adequações que eu posso fazer. Então, quando é que eu vou usar uma coisa e quando é que eu vou usar outra, né? No encosto, a gente acabou aprendendo, depois de uma maratona, um mutirão que a gente fez de avaliação numa casa de repouso, na cidade onde eu trabalho, que
para o idoso, usar o encosto original é muito melhor. Só que o encosto original, ele vai selar. O que é selar? Ele se encurva, né? Ele laceia, como a gente fala. Isso não é bom, porque isso aumenta aquela cifose e pode ocasionar, inclusive, dificuldade respiratória para esse idoso e tal. Então, o que a gente faz? A gente mantém o encosto original, mas a gente põe faixas tensoras por trás. Então, conforme a cadeira sela um pouco mais, você acerta com as faixas tensoras. E aí, ele tem aquele conforto, né, porque a cifose de um idoso é irredutível, você não vai mexer nessa cifose, mas você tem que acomodá-la de forma que o ângulo de visão dele, o ponto de visão dele fique razoável, né, então você não pode querer acertar demais, porque senão ele vai abaixar a cabecinha e vai ficar virado para baixo, aí vai forçar mais a cervical aqui para conseguir enxergar as coisas. Então, para acomodar essa cifose, a gente usa, então, o encosto original da cadeira, mas a gente tem o cuidado, tem algumas cadeiras, alguns modelos que já vêm com essa faixa tensora, tá? Se vocês procurarem os modelos de cadeira, vocês vão ver que tem algumas que vêm já com a faixa. Quando são modelos que não tem, a gente pede para colocar. Os técnicos em adequação colocam. Os adultos com bom controle de tronco, tá? Os ativos não precisam de um encosto adaptado, né? Sempre tomando esse cuidado com o selamento daquele material, né, porque geralmente elas são em curvim, né, ou nylon, então aquilo vai cedendo. Então, se você tomar cuidado de ter uma faixa de tensionamento, você preserva um pouco mais esse encosto, tá? E o assento, eu gosto de sempre colocar uma base rígida para colocar almofada, como eu falei antes, né, por causa do selamento. Agora, qual que é o problema do selamento do assento? O selamento do assento, ele causa uma rotação de quadril, né? E essa rotação de quadril, ela pode me levar a uma subluxação, um ponto mais complicado ali, que pode causar alguma lesão no paciente. Então, não é bom que o assento cele demais. Então, por isso, a gente toma esse cuidado de botar uma base rígida e uma almofada adequada. Outra questão também com relação ao assento é o assento rebaixado, né? O assento rebaixado é quando você coloca o assento, você teve que fazer uma adaptação que ficou com uma espuma muito alta. E como eu falei, as cadeiras, elas vêm com uma conformação de segurança, de equilíbrio, de estabilidade da cadeira, de fábrica, com a configuração que ela vem de fábrica. Se você muda a configuração, você altera essas coisas, né? Você altera o centro de gravidade, e, portanto, a estabilidade dessa cadeira. Então, é interessante que, se você colocar uma adequação que fique muito alta, você rebaixe essa adequação para que ela fique numa altura razoável, como se fosse a almofada da cadeira. Tá? Então, cerca de 5 centímetros acima da estrutura é o que tem a almofada, certo? Muitas vezes a nossa adequação, por causa de escavos e de coisas que a gente tem que fazer, nós temos que ter uma espuma com uma altura maior, né? Então, a gente compensa isso rebaixando esse assento. Então, são estruturazinhas que eles põem estruturas metálicas, que eles fazem como se fosse uma garrinha assim, e aí o assento fica mais rebaixado, mas a parte onde vai a pessoa mesmo fica a 5 centímetros da estrutura. Não sei se deu para entender bem, eu tentei, uma próxima vez talvez a gente consiga algumas figuras, algumas coisas, mas ou a gente conversa aí em outros meios, se esse assunto não ficar muito bom, tá bom? Muito bem. E o que vai facilitar também esse rebaixo do assento, vai facilitar a pessoa a tocar, a propulsão da cadeira pela própria pessoa, né? Quando for o caso. Nós temos também como adequações os apoios de tronco, os apoios de coxa, o cavalo de abdução, os escavos, alívios, recortes, né? Então, tudo isso são adequações que a gente vai usar de acordo com a necessidade, né,
da pessoa que vai usar a cadeira. Muitas vezes, por exemplo, com relação ao apoio de tronco, durante muito tempo a gente precisava, quando a gente precisava de um apoio de tronco, a única opção era fazer um encosto e neste encosto colocar o apoio de tronco, certo? Mas há um tempo a gente descobriu que tem como colocar esse apoio de tronco direto na estrutura da cadeira. Né, porque chegou uma marca no Brasil onde eles têm como opção de fábrica esse apoio na estrutura. Então, a gente desafiou os técnicos a fazerem com qualquer cadeira. Então, hoje a gente pede, se, por exemplo, é uma pessoa, é um adulto, que tem lá o tronco cai para algum lado, às vezes, geralmente hemiparético, alguma coisa assim, tá caindo lá para um lado, o tronco e tal, o que a gente faz? A gente pega, a gente não muda, não faz aquela adequação enorme para ele. A gente põe o apoio de tronco ali na estrutura da cadeira, né? E que dá perfeitamente para colocar. E por que a gente evita? Então, assim, né, pensa, por que eu estou falando tanto da gente simplificar, pode tirar, pode não pôr, por quê? Porque tudo que você colocar numa cadeira, primeiro, vai alterar a configuração dela. Segundo, e você tem que ter muito cuidado com isso, porque isso incorre em segurança da pessoa, né? E outra coisa, ela vai pesar, né? Por mais leve que se faça uma adequação, elas pesam, né? Você vai ver que pesa. Então, entre um encosto adaptado e o encosto, né, da cadeira, ali de nylon, mesmo que seja com a faixa tensora e tal, né, a diferença de peso é muito grande. Então, numa cadeira, mesmo que a pessoa, se ela vai tocar, e mesmo que não seja ela que toque a cadeira, que seja um terceiro que vai tocar, é importante que ela seja leve, né? O mais leve possível, certo? Então, a gente tem essa questão com as adequações, quer dizer, preciso mesmo disso, né? Será que não dá para fazer outra coisa? Será que não dá para pôr uma faixa? Então, a gente tem, por exemplo, em matérias de cintos hoje, né? A gente usa muitas faixas, né? Faixa para abduzir os membros inferiores, se for o caso, faixas torácicas para conter aquele paciente. Então, por exemplo, um paciente que está lá numa cadeira praticamente padrão, a gente muda muito pouca coisa na cadeira, a gente coloca uma almofada mais interessante para ele e tal, uma basezinha rígida bem leve, com aquela almofada em cima, deixa o encosto como estava, põe só a faixa tensora e mas ele está caindo para o lado, tá, mas será que ele cai tanto que precisa de um apoio? Será que uma faixa de neoprene, ou uma faixa, mesmo que seja de tecido torácica, não vai conter o tronco desse meu paciente, né? Será que ele tá em reabilitação? Será que ele não vai ganhar mais se ele tiver um espaço ali de trabalho de tronco, né? Do que ficar contido dentro de dois apoios? Tudo isso é para a gente pensar, saber que existem as adaptações, mas a gente pode criar, né, de acordo, eu costumo dizer que a tecnologia assistiva, ela é, uma boa parte, ela é teoria, mas tem muita parte de criatividade, né, baseado naquilo que a gente sabe da estrutura do corpo humano, da fisiopatologia das doenças do nosso paciente, etc.